Olá, amantes dos motores a diesel. Hoje eu vou ensinar como você solucionar o problema de boia na Mercedes, na W123, Mercedes 300D. Olha lá, tá? Pessoal, a boia original dela é essa aqui, tá? Funciona de um sistema bem característico da Mercedes, tá? Onde dentro daquele tubinho essa boiazinha aqui flutua e pega a impedância e varia a impedância entre dois fiozinhos que tem aqui. Essa aqui já não tem mais, né? Tá quebrada. A princípio eu ia adaptar a do caminhão, tá? Mas é um pouco mais comprida. Eu ia fazer os seus recortes devidamente para caber aqui, ó. É rosqueado ali. Pessoal, é uma peça paralela muito frágil. Não deu para fazer o retrabalho nela, tá? Além desse sistema aqui, ó, para quem já teve 1113, 1313, esse sistema aqui é muito problemático e não é muito fiel. Geralmente tem pouca durabilidade, tá? Quebra fácil. Então eu resolvi modificar. Por quê? Cara, e aqui sim você tem que, como eu disse em outra hora, tem que distinguir mecânico de trocador de peça. Aqui você vai ter que achar um jeito de arrumar o veículo sempre num orçamento mais barato. Não tem no Brasil, tá? Tem na Europa, mesmo assim um pouco caro, e com a conversão do euro pro real, fica quase inviável você comprar uma peça dessa. Tô falando aí em torno de R$ 3.500 numa peça dessa, certo? Dá para economizar? Dá, é só ter um pouquinho de criatividade e conhecimento. Essa boia aqui é a boia para o Mercedes 608, 1113, 1313, que usa o tanque pequeno, aquele de 140 litros, usa essa boia aqui. Essa boia aqui não é uma boia original, é uma boia feita com esse sistema aqui de resistor, diferente daquela coluna deslizante, esse sistema aqui mais moderno, né? Feito para adaptar no 1113. Isso aqui é uma solução que fizeram para o 1113. E é a solução que nós vamos usar na Mercedes W123. Então, sabendo que isso aqui já é uma peça feita para solucionar, para ter uma durabilidade maior do que aquela de tubinho, né? Então nós vamos colocar isso aqui na nossa Mercedes. Gente, sempre você vai trabalhar com boia de tanque, sensores em geral, você vai ter que ver se o sensor ele é crescente ou decrescente, tá? Tem painéis que tem crescente e tem decrescente. Como é que você pode avaliar isso? Tem painel que você tira o fio da boia, ele vai marcar sempre cheio, certo? Então esse aí é um painel decrescente. Quanto mais você aumenta a impedância, mais ele mostra menos combustível. E tem os painéis crescentes, você vai tirar o fio da boia e ele vai marcar vazio. Quando você aterrar ele 100%, ele vai marcar 100% cheio. É o caso da Mercedes, 100% é crescente. Porém, dentro disso também tem em que escala de ohms, escala ômica, a boia trabalha. Você vai ter que ter uma referência próxima do que a boia trabalha. Para facilitar, que é sempre o nosso intuito, facilitar quem for fazer esse tipo de adaptação, nós vamos dar aqui mastigadinho a escala ômica da Mercedes, tá? Antes disso, já vou explicar aqui a adaptação. O original era roscado, certo? Agora nós temos por furo.
Eu fiz 5 furos de 6 milímetros, tá? Passei o machinho, fiz o furo. Para fazer um furo de 6, você tem que furar com 5 e passar o macho, né? O macho 6. E aí vai ficar com essa rosquinha ali, vedaçãozinha, beleza? Anulando o sistema antigo de rosca ali. Vamos lá, vamos ver a ômica disso aqui? Vou tentar aqui, cinegrafista. Cuidado o pé, cinegrafista. A escala aqui, vamos ver, até 200 ohms eu acho que já tá bom para nós, né? Vou pegar o aterramento, ó, bota aí 100% cheio. Ó, para cheio, eu tenho uma resistência em torno de 6 ohms. E para vazio, eu tenho uma resistência em torno de 60 ohms, tá? Então, para você colocar uma boia na sua Mercedes, se ela tiver com o mostrador original, o painel original, você vai trabalhar aí entre 60 ohms vazio e 6 ohms cheio, certo? Eu regulei, ela até passava disso, eu peguei e limitei ela aos 6 ohms, tá? Aos 60 ohms. Como é que eu aferi isso? Diretamente lá no painel, assim, testando manualmente e pela altura do combustível aqui, tá? Ok. Esse carro tem luz indicadora de reserva. Eu não vou me atentar a esses detalhes porque o ponteiro funcionando já basta para mim. Se quisesse ainda fazer a luz reserva funcionar, você poderia passar mais um fio por aqui, que é ligado na luz reserva lá. Ele também responde a um sinal negativo, ou seja, se você botar um negativo nele, ele acende a luz de reserva do painel. Você poderia botar ele isolado aqui, botar um plástico, um isolante aqui, um baquelite, uma arruela daquelas de papelão. Bom, tua criatividade, um pedacinho de mangueira, isolar aqui e botar esse fio aqui. Quando chegasse próximo à reserva, ele ia sentir o aterramento dessa haste e ia acender a luz, tá? Olha, antigamente até eu faria, mas hoje eu tô mais prático. Funcionando o ponteiro corretamente, eu já estou satisfeito. Beleza, pessoal? Isso aí acho que facilitou um monte como fazer essa adaptação. R$48 para 3.500. É uma boa diferença, né? Tá bom? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu!